Olá, pequeno empresário! Gravamos hoje uma entrevista com um dos gerentes do Sebrae Nacional, que, além de tudo, também é um dos ícones do ecossistema de inovação no Brasil há quase 3 décadas. Estamos falando de Paulo Renato Macedo Cabral. Eu vou dar aqui alguns itens do que nós comentamos durante essa entrevista e eu espero que vocês assistam a entrevista na íntegra. Nessa entrevista, Paulo nos colocou que o Sebrae está 100% focado em ajudar o pequeno empreendedor nesse momento tão difícil. O site do Sebrae está com mais de 1 milhão de acessos por dia. Isso significa que o pequeno empresário está indo em busca de auxílio, em busca de apoio. Ele resumiu que o Sebrae está atuando em 3 frentes. A primeira delas é crédito, nós vamos falar agora mais rapidinho sobre isso. O Sebrae entrou como um fundo de aval dos pequenos empresários. A segunda delas é preparando o empresário para que ele acesse o mercado digital, para que ele esteja pronto para esse mundo online e que consiga continuar fazendo vendas. E a terceira delas é a política pública. Como poucas pessoas sabem, muitas dessas medidas que chegaram até o pequeno empresário, medidas fiscais, tributárias e trabalhistas, são por intermédio do Sebrae ou são por sugestão, foram acatadas pelo governo, e aí tem todas as instâncias de aprovação do governo, mas partiram de sugestões do Sebrae. Além disso, nós falamos também sobre inovação, que na verdade é a pasta do Paulo Renato, ele é gerente nacional de inovação, e falamos também sobre o mindset empreendedor e sobre os desafios e as oportunidades que essa crise vão trazer. Não deixem de assistir porque está muito interessante. Olá, pequeno empresário! Nesse vídeo, a Gestaf se juntou ao Instituto Montanari para levar um conteúdo de extrema relevância para vocês. Vamos entrevistar hoje um gerente do Sebrae Nacional, que é também um dos ícones do ecossistema de inovação há quase 3 décadas. Paulo Macedo Cabral é formado em engenharia pela UFMG e de lá para cá publicou vários artigos e participou de alguns livros. Fundou e administrou várias empresas e já participou do conselho de várias instituições renomadas e também de diretorias. Atualmente ocupa a pasta de gerente de inovação do Sebrae Nacional em Brasília. Paulo, é uma honra fazer essa entrevista com você. Nós já nos conhecemos de longa data, desde quando eu era graduanda na UFMG. Você trabalhava no Centro de Inovação Tecnológica de lá. Só a título de curiosidade, o Paulo Renato me apoiou durante a minha graduação, em que eu atuei os meus 4 anos no Movimento Empresa Júnior, e foi inclusive um dos examinadores da minha banca de monografia. Mais tarde eu fui funcionária de uma das empresas do Paulo Renato e, recentemente, a Gestaf prestou serviço para uma das empresas dele também. Aliás, a gente ainda presta esse serviço de gestão financeira para essa empresa, o Paulo é que não está. Depois que o mundo virou de cabeça para baixo em função da pandemia, tanto a Gestaf quanto o Instituto Montanari estão tentando levar esclarecimentos e orientações ao pequeno empresário, que se antes já se sentia muito sozinho e com muitas dúvidas e muitas incertezas, agora esses sentimentos eles triplicaram. Temos acompanhado pequenas empresas que não sabem, Paulo, se elas vão conseguir manter o seu CNPJ vivo depois dessa crise. Não é mesmo, Thiago? Conta aí pra gente como é que está aí para você, para a gente começar esse bate-papo com o Paulo Renato? É verdade. Primeiramente, obrigado, Camila, mais uma vez pela parceria. Paulo, satisfação imensa tê-lo por aqui. Muito bacana a gente poder conversar com alguém de dentro do Sebrae, então isso é realmente muito legal. E, bom, a gente tem visto, né, Camila, realmente uma dificuldade enorme de o pequeno empresário, o microempreendedor também, encontrar o crédito, chegar ao crédito para manter as suas atividades, para manter a sua empresa respirando ali, ainda que por aparelhos, né? Isso tem sido noticiado na grande mídia, essa dificuldade, e aí é muito bom poder falar com alguém diretamente do Sebrae para entender as iniciativas. A gente já divulgou nos nossos canais algumas das iniciativas, o FAMP, o Fundo de Amparo, enfim, as iniciativas do Sebrae de gestão para a questão da administração de custos, etc. e tal, mas é muito bom ter alguém, né, com a visão de lá de dentro para poder compartilhar com a gente isso. Então, vou formular minha primeira pergunta. Pode ser, Camila? Pode ser assim? Sim, claro. Então, vamos lá. Diante do quadro atual, Paulo, nessa situação que a gente vem vivenciando, que dispensa comentários, eu gostaria que você nos falasse como tem sido a atuação do Sebrae nacional e aí regional também, se você tiver uma posição mais consolidada aí na região,
no sentido de apoiar o pequeno empresário, e aí eu estou me referindo ao microempreendedor individual, à microempresa e à empresa de pequeno porte, né? Nós sabemos, como eu já disse, da existência do FAMP, do Fundo de Aval do Sebrae, mas o que além disso tem sido oferecido, porque sem a menor sombra de dúvidas, tem muito empresário, como a Camila já adiantou, totalmente perdido sobre o que fazer nessa situação, onde procurar ajuda, onde procurar apoio. Você pode nos ajudar aí nesse sentido? Então, panorama? Perfeito. Bem, tenho que agradecer, então, o convite da Camila por estar falando aqui com vocês. Para mim é um prazer e até uma honra ter participado aí dessa história, né, que você citou um pouco, Camila. E fico muito feliz de estar aqui e te agradecer, Thiago, a oportunidade de conhecer seu trabalho e saber que você também está aí apoiando as pequenas empresas para que elas não fechem a porta nesse momento. Isso é muito importante a gente contar com essa rede distribuída de inteligência que a gente tem no Brasil, né? Respondendo a pergunta, o Sebrae está 100% mobilizado nesse momento para literalmente manter, salvar e até ajudar as pequenas empresas a mudarem seu modelo de negócio, né? Desde que a pandemia começou, grande parte das equipes, tanto do nacional quanto das sedes estaduais, ficaram em home office, mas o atendimento do Sebrae não parou, né? Não parou como? Ele foi todo para canais digitais, então foi uma experiência incrível. Em basicamente uma semana, a instituição basicamente pivotou, como se diz no mundo startup, né, seu modelo para o canal digital. E para vocês terem uma ideia, só o site hoje do Sebrae, que é um site integrado em nível nacional, ele tem recebido mais de 1 milhão de acessos dia. Então, basicamente, mais do que duplicou, talvez tenha triplicado o atendimento do Sebrae nesse período. E o que vem a ser, então, esse atendimento, né? Basicamente, a gente focou em algumas frentes. A primeira frente foi o crédito. Então, o crédito se tornou uma prioridade máxima, eu vou falar um pouquinho, para realmente conseguir fazer o dinheiro chegar até a pequena empresa. A segunda prioridade foi o acesso ao mercado, ou seja, como é que a gente consegue ajudar essas empresas a continuar vendendo ou criar novos canais de venda ou novos consumidores, tá? E a terceira prioridade, podemos dizer assim, que foi um pouco assim de política pública, porque esse é um papel que o Sebrae tem, poucos conhecem. Quando a gente fala política pública, até é uma palavra desconhecida e em alguns momentos até vem um pouco, talvez assim, de preconceito quando se fala da política e depois quando se fala do público, né? Mas que, na verdade, grande parte de algumas iniciativas que o governo tomou foram por influência do Sebrae, ou seja, o Sebrae fez vários documentos, várias articulações, várias gestões, seja via congresso, seja via executivo, como, por exemplo, para adiamento dos impostos para as pequenas empresas, como o alongamento de dívida de bancos. Então, muitas das medidas, obviamente, nem todas as medidas passam exatamente como o Sebrae propõe, né? A gente sabe que depois existem as modificações, tanto por parte do Legislativo como Executivo, mas tenha certeza que grande parte das medidas hoje que vem proporcionando alívio nessa questão fiscal, tributária e trabalhista, foi uma proposta da instituição. Nas frentes, então, de crédito e acesso a mercado, vocês, então, entendi que já fizeram um encontro sobre o FAMP. O Sebrae pegou uma parte considerável do seu recurso, e eu estou falando assim, mais de 500 milhões de reais, e colocou à disposição dos bancos para ser um fundo de aval. Ou seja, no momento que a pequena empresa iria pegar aquele crédito sem um avalista, o score e o risco dela era X, né? Tendo o FAMP por trás, que é esse fundo do Sebrae, ou seja, o score dela aumenta, ou seja, o nível de segurança que o banco tem para emprestar para essa empresa, uma vez que por trás tem o Sebrae, ele melhora. Só que a decisão, o dinheiro é do Sebrae, o instrumento é do Sebrae, só que a decisão de empréstimo é da instituição. Então, infelizmente, o Sebrae não pode, digamos assim, entrar na governança dos bancos. Então, a decisão de empréstimo da Caixa e a análise de empréstimo é da Caixa, assim como do Sicob, assim como também de bancos privados, com o qual o Sebrae está fazendo todos esses acordos. Então, não é apenas com a Caixa que o FAMP está sendo utilizado. Então, toda a rede Sicob também vai ser credenciada, assim como vários outros bancos serão credenciados, assim como o Sebrae São Paulo está num processo de credenciar fintechs para o dinheiro sair mais rápido. Então, isso tem sido uma pauta diária, um esforço diário,
e recentemente nós estamos participando de algumas reuniões e tem sido muito interessante o envolvimento do Sebrae, de ministérios, que a proposta agora, se der tudo certo, é o dinheiro chegar via as máquinas de cartão de crédito. Então, a ideia é conseguir que as maquininhas, que basicamente hoje 100% do comércio varejista utiliza de todas as marcas, né, possa ter ali o dinheiro de um banco mais o dinheiro do FAMP para o empresário basicamente automaticamente retirar esse dinheiro. Isso está sendo feito um estudo técnico, literalmente tecnológico, de integração do sistema, e obviamente tem algumas questões de leis que o Sebrae também está trabalhando com parceiros para mudar, para que isso seja permitido. Então, por mais que seja interessante, óbvio, às vezes, infelizmente, nem sempre no Brasil as coisas são tão rápidas, porque são leis que foram sendo criadas, até mesmo para proteger o sistema financeiro, a inadimplência, manter o fortalecimento dos bancos. Só que quando chega esse momento de epidemia, você tem que mudar todas essas leis. Então, infelizmente, não é tão rápido assim, né? Então, essas são algumas das frentes de crédito que eu falei. Nós também estamos fazendo um projeto para conseguir liberar crédito para as empresas de tecnologia e as startups. Então, a gente vai pegar toda a base das empresas, vamos dizer, mais tradicionais até as empresas inovadoras, né? E vocês podem ter certeza, né? Assim, a gente está em reuniões direto, encontros, em ações com os empresários. A gente está extremamente, o Sebrae está extremamente sensível, mais do que sensível, né? Tem pessoas que estão até muito agoniadas com essa questão do crédito, às vezes demorar a chegar, como tem sido noticiado, e é verdade. Então, a gente tem sido muito implacável com os parceiros e a gente tem realmente, assim, explicitado a nossa insatisfação, muitas vezes, do dinheiro não chegar rápido, como é a realidade que o empresário precisa. Então, só queria fechar agora com a outra linha que eu falei de acesso ao mercado, né? Ou seja, como é que a gente tem feito os empresários poderem continuar vendendo ou venderem mais, né? Tem várias formas. Então, na nossa unidade, por exemplo, de inovação, a gente percebeu o seguinte: os conteúdos do Sebrae, que estão no portal, todos são grátis, né? De como vender pela internet e como fazer marketing digital, o consumo desses conteúdos cresceram mais de 500% nesse período, né? Então, foi um aumento expressivo. Agora, entre esse conteúdo e a prática, né, a gente começou a ter um gap, porque os nossos consultores não estão podendo ir a campo e as empresas estão fechadas. Então, a gente criou um produto hoje chamado Sebrae Acelera Digital. São encontros virtuais coletivos com até 10 empresários, que entre o espaçamento de cada encontro, são 3 encontros, eles têm mentorias, eles têm outras consultorias, e de forma muito prática, depois de um diagnóstico muito simples, isso é tudo gratuito, os empresários entendem e aprendem como usar uma ferramenta digital no negócio dele para vender, né? E a gente já trabalhou com 10 confeitarias, 10 padarias, e aí esse produto escalou e está começando a ser implementado no Brasil. Foi em 30 dias que a gente fez isso, né? Menos, em 20 dias. Ele está começando a ser usado no Brasil todo, para vários segmentos, vários setores. Ele é gratuito, os empresários podem participar. A gente teve depoimento de vários empresários nesse setor de confeitaria. Por que a gente focou? A gente faz os estudos setoriais e esses empresários eles se equiparam muito para a Páscoa. Imagina, compraram maquinário, compraram chocolate, compraram matéria-prima, eles não iam vender. E a gente teve depoimentos de empresários que começaram a vender pelo WhatsApp Business, pelo Facebook, por várias ferramentas e literalmente desovaram todo o estoque até antes da Páscoa vendendo pela internet, coisa que eles nunca haviam feito. Então, muitas vezes a gente tem um conceito, né, que o empresariado brasileiro, às vezes ele é preparado para tudo e ele estudou e às vezes ele é como nós, né, que a gente estudou, peguei a trajetória da Camila no UFMG, a minha, né? Imagina o Thiago aí, o nível de formação que ele tem, mas infelizmente não é a realidade de todo empreendedor brasileiro. Então, quando você dá uma ajuda como essa, de inserir digitalmente a pequena empresa, ela vai embora, né? Então, o Acelera Digital vai chegar em 30 mil empresas até o final desse ano, assim como vários outros programas, como o Sebrae Tech, que é um recurso que o Sebrae tem, que ele é subsidiado em 70%, ou seja, a pequena empresa paga 30%, o Sebrae paga 70% de um prestador de serviço que vai na sua empresa ou online e ele implementa a solução digital. Ou
seja, ele te ajuda a fazer um site, te ajuda a fazer uma logomarca, te ajuda a criar o canal de venda, te ajuda a colocar no Instagram, mão na massa, e desse atendimento, o valor do Sebrae, o Sebrae paga 70%. Nesse momento de pandemia, muitos estados pegaram esse pacote que foi criado de forma coletiva e isso virou de graça. Então, quem for empresário, por exemplo, no Rio Grande do Norte, em Minas Gerais, em São Paulo, na Bahia, pode acessar o Sebrae, porque vai ter isso tudo de graça para construir toda a sua estratégia digital, suas ferramentas para colocar seus produtos no mercado. Só para encerrar, senão eu falo muito, fico muito empolgado. Aí, Paulo, mas e quem tem um salão de beleza e quem tem alguma atividade como turismo, que ela é realmente física, vamos dizer assim, não há como vender pela internet, né? As ferramentas digitais estão ajudando essas pessoas a se posicionarem melhor no mundo online, seja como influenciadores, seja como marca, etc. Tal. Então, esses casos já estão acontecendo. E agora o Sebrae deve lançar essa semana ou para a próxima, tem algumas revisões com estados, os protocolos de retomada dos negócios. Então, para cada segmento foi feito um estudo técnico, como é que você pode voltar ao seu salão de beleza, como é que você pode voltar à sua pousada. Obviamente, essa volta só pode ser feita a partir de um alinhamento com a prefeitura e o decreto do governo local, né? Não é o Sebrae impondo volta, não é de forma alguma, mas é todo um protocolo já de biossegurança, ou seja, de quais são os requisitos para as empresas poderem voltar a operar. Né? Então, a gente também está fazendo isso em larga escala para alguns estados que já estão voltando. Então o atendimento não parou, existe o 0800, existe o WhatsApp, existem as ligações, 100% das pessoas que têm ligado para o Sebrae, buscado ajuda em qualquer segmento, têm recebido a sua resposta. Deixa eu fazer uma pergunta adicional, complementar. Se me dá licença, Camila. Claro, fica à vontade. Vamos lá. Eu ia perguntar em relação, você falou de outras redes, lá do crédito, quando você falou do crédito, você falou de outras redes, falou das fintechs e tal, isso é o assunto do momento, né? Sem a menor sombra de dúvidas. Você tocou já direto em 2 pontos assim, cruciais, 3, na verdade. Retomada, o último, e de trás para frente. Retomada, canais digitais de venda, está todo mundo correndo para tentar agilizar a venda, e no primeiro momento o crédito, que é a luta de todo mundo para se manter, para respirar. Sobre crédito especificamente, você falou de Sicoob, da rede do Sicoob, e falou de outras fintechs e outros bancos também. Existe algum tipo de previsão, por exemplo, já que você citou o nome do Sicoob como marca aí, e outros bancos, e até das fintechs, existe um time para isso? Você se arriscaria? Eu acho que essa semana que vem, tal e tal banco, pelo nosso cronograma, já vai conseguir oferecer alguma coisa? Ou ainda isso não dá para cravar? Perfeito. Eu sei que a expectativa é que eu fale que seja essa semana, né? Mas, de novo, você imagina a responsabilidade de você pegar um valor, qualquer valor hoje, né? Num país que a gente tem que seguir muito um compliance, um valor de 50, 100 milhões e fazer uma parceria com uma outra instituição. Então, não é tão fácil, não é tão ágil assim. De novo, nós estamos agoniados e ansiosos para que seja, assim, do ponto de vista do Sebrae, toda a documentação, todo o arcabouço, ele já é pronto e basicamente padronizado. Quando esse arcabouço, esse padrão chega na instituição financeira, aí muitas vezes é o timing dela, e não estou fazendo crítica a ela, porque aí ela tem conselho de acionista, conselho daquilo, conselho de crédito, como é que ela vai operar, ela tem que mudar o rating, ela tem que... Ou seja, o FAMP acaba mexendo com a instituição, digamos assim, né? Então, algumas vão conseguir aí em 15 dias, outras vão demorar um pouco mais, né? Mas em termos do nosso dinheiro ir, ele já está preparado para ir. Eu acho, Thiago, que a gente pode dar essa notícia, essas boas notícias nos próximos 30 dias. Não estou dizendo que só daqui a 30 dias, que a gente cairia aí dia 25 de junho, que estaria disponível. Ao longo desse mês, outras notícias vão sair na mídia, por meio da nossa assessoria, mostrando os outros bancos credenciados, tá bom? Mas, de toda forma, essa não é a minha área lá, apesar da gente ter reuniões semanais, né? Mas eu posso, num segundo momento, também me informar se tem alguma coisa no pipeline que sai essa semana
passo para vocês em seguida, e aí no vídeo, a posteriori, e onde vocês podem publicar, vocês podem dar essa notícia aí. Nossa, maravilha. Deixa eu aproveitar, Paulo, e dar o meu feedback de quem já tentou, quem está tentando e já usou esse recurso com o aval do FAMP. Como eu tenho vários clientes, eu acabo tendo uma gama de experiência maior, conseguindo com um, conseguindo com não. O que eu tenho? Com outro não. O que eu tenho percebido? Eu tenho um cliente que conseguiu, e aí eu vejo claramente que foi fundamental a atuação da gerente da Caixa. Assim, o que está determinando mesmo, assim, isso já chegou na Caixa, tem um probleminha aí que eu senti em todos que eu atuei, que tem que ver o videozinho do Sebrae, fazer o cadastro para que fique elegível, o Sebrae mande. Às vezes demora essa informação do Sebrae chegar na Caixa, mas o que eu percebi? O cliente que a gente conseguiu esse recurso foi muito pela atuação da gerente, que a gerente, assim, ela é excepcional no atendimento dela. Até fiz um elogio lá no... Ela se empenhou, né? Ela pegou a dor do empresário e se empenhou. Ela responde por WhatsApp, e ela é assim, uma excelente gerente da Caixa. E eu tenho outros clientes que o gerente acaba não conseguindo responder. Te respondo daqui 2 dias, aí daqui 2 dias ele responde falando que deu uma restrição, porque esse crédito não pode ter nenhuma restrição. Então, assim, eu tenho orientado para meus clientes, muda de agência de caixa. Essa gerente que é muito boa, estou indicando para outros, para poder conseguir pegar o crédito com um gerente que realmente funcione. Agora, se tiver essa possibilidade de estar em outros bancos, isso facilita muito. Porque muito. Um relacionamento que você já tem com outro gerente, que as coisas funcionam. Então, o meu assim, feedback, eu não sei se tem como o Sebrae atuar de alguma forma, é isso. O que está mandando lá na frente é a proatividade do gerente. Uhum. E tem muita gente que não tem conta na Caixa, né? Não tem conta na Caixa Econômica, então aí não consegue sair, não consegue abrir. A Caixa Econômica está muito focada nesse momento da questão do auxílio e tal. Eles estão bastante ocupados, está bem tenso. Está demorando muito. A gente começou o processo de abertura de cliente nosso aqui há 2 meses e agora que saiu. Está demorando muito, mas se o caminho é abrir a conta, a gente está tentando abrir. Vai por ali, né? Acho que é ótimo feedback, eu vou até levar para a equipe, e a gente tem recebido vários também, vários, e tem outros que são bem piores do que você relatou, né? Então, eu vou levar isso para a equipe. A gente começou a preparar isso era meio secreto, mas eu vou dar o spoiler aqui para vocês, né? Como essa metodologia do Acelera está fazendo muito sucesso e está ampliando muito no Brasil, a gente começou a estruturar agora o Acelera Finanças. Inclusive, se a senhora e o senhor quiserem ser mentores do Acelera Finanças, serão convidados, tá? E se vocês forem, inclusive, consultores credenciados do Sebrae, vocês vão poder aplicar, né? E eu posso falar sobre isso depois. O Acelera Finanças, a gente teve uma reunião semana passada, a gente já teve 2, na verdade, é exatamente uma trilha para deixar o empresário mais preparado antes dele ir para o banco. Vocês são dessa área, você sabe que tem empresa que não tem fluxo de caixa. Nem todas as empresas têm uma Gestaf ou tem um Tiago para ajudá-la. Nós estamos falando de um universo de 5 milhões de pequenas empresas, né? E mais 8 milhões de MEIs. E fora as dezenas que vão ser abertas agora por causa do problema do desemprego. Então, pouquíssimas têm fluxo de caixa, pouquíssimas têm a mínima noção de contas a pagar e receber. Então, o Acelera Finanças, ele vai minimamente estruturar, ele vai deixar a empresa, digamos assim, pré-incubada para chegar até vocês, digamos assim. Pré-incubada para chegar até vocês. Mas com essa pré-incubação, que a gente pretende que ela aconteça aí de 10 a 15 dias, a ideia é que ele esteja preparado quase que para fazer um pitch, digamos assim, para o gerente, tá? Obviamente, se ele tiver problema cadastral, etc., o Sebrae tem como ajudar, mas ele vai ter que fazer um esforço para resolver esse problema, né? Agora, a nossa proposta é que, e isso eu acredito que a gente vai fazer o piloto ou essa semana ou próximo, com 10 empresas, é que ele já esteja preparado em termos da sua estrutura financeira para chegar melhor em qualquer um dos bancos, né? Ou para chegar melhor em outros consultores e poder acessar outros tipos de crédito, ou melhorar sua situação financeira, até mesmo pela sua venda, pelo seu fluxo de caixa. Sensacional. Ô Paulo, nós sabemos que a sua pasta no Sebrae é de inovação.
E agora, como que fica a questão da inovação em meio ao cenário que nós estamos vivendo hoje, em que as pessoas, empresas estão preocupadas, na verdade, em sobreviver? A inovação vem junto com essa sobrevivência ou algumas coisas no planejamento inicial tiveram que ser mudadas? Como é que fica isso? Então, se a gente puder fazer assim, uma analogia, né? Sobrevive quem se adapta, né? Darwin descobriu isso aí na nossa evolução. Então, assim, se a gente tiver enquanto empresa tendo que sobreviver, eu vou ter que me adaptar. Se eu tenho que me adaptar, essa adaptação talvez não vai ser tão incremental assim. E aí é onde entra a inovação. Né? A inovação num modelo de negócio, inovação num posicionamento, para eu me adaptar a esse momento. Ou essa inovação pode permitir que isso vire um novo negócio, que até então não havia percebido. Então, também no Acelere, em outras capacitações que a gente está promovendo via a unidade de inovação, né, que está sobre a nossa gestão, é exatamente criar trilhas e criar eventos e criar atividades e workshops virtuais, mostrando para os empresários o seguinte: o mundo não vai ser o mesmo, isso já virou um clichê, né? E não adianta mais você imaginar que você vai continuar o seu negócio como ele era. E o online não pode ser um quebra-galho, como muitos estão usando agora, né? Mas eu entendo que tem que usar. Eu estou morrendo, eu tenho que me apegar ali, aquilo ali. Ele tem que ser uma nova estratégia de posicionamento para o seu negócio. Então, a gente vai ter que atuar daqui para frente, on e offline, quando não mais online. Então, qualquer negócio, a gente tem feito, então, os workshops, as oficinas, os cursos totalmente baseados nisso. E isso é inovação. Ou seja, tem empresas que estão descobrindo coisas fantásticas que elas não haviam imaginado ainda, de uso da internet, de uso de outras ferramentas para se posicionar, né? Dia 30, né, vocês estão convidados, as inscrições estão abertas, vai acontecer o Startup Day, né, apesar desse nome, ele não é só para startups, então é um evento online do Sebrae Nacional envolvendo todos os estados participaram, todos os palestrantes, todas as mesas, são todas oriundas da rede dos estados, que a discussão é exatamente isso, né, como é que a gente usa a inovação nesse momento para a gente mudar o nosso negócio. E um outro projeto que já está aprovado e é uma prioridade nossa é a jornada. Antes da pandemia, ele era a Jornada Nacional da Inovação. Ele contemplava levar inovação para mais de 400 municípios do Brasil, atingindo pelo menos 100 mil pessoas, né, com o tema, pessoas que não conhecem ainda do tema. Nós tivemos que pivotar isso tudo para o mundo online, então a gente agora tem a Jornada Nacional Online, tá? Que depois eu mando aí mais informações e o link para vocês, que são exatamente atividades com uma linguagem bem acessível, bem focada, para que as empresas possam pegar o conceito de inovação para transformar suas empresas. Então, assim, a inovação não parou. Só para fechar, se eu falar, por exemplo, de inovação mais radical, mais tecnológica, o Sebrae continua parcerias, por exemplo, com a Embrapi, com o Senai, que tem liberado projetos de fomento para desenvolvimento de tecnologia do Covid. Então, a gente está com tecnologia sendo feita aí para ensaios e testes de diagnóstico do Covid. Nós fizemos uma parceria com a nossa agência ABNT, né, de normas técnicas. A gente que é empresário, às vezes acha que isso é bobagem, a gente conseguiu fazer um convênio com eles que mais de 200 normas da cadeia de coisas que são do Covid, por exemplo, você agora vai para delivery, você tem uma norma técnica como é que tem que ser a sua embalagem, né? Você vai produzir um equipamento do respirador, você tem uma norma técnica. A gente conseguiu disponibilizar, o Sebrae está pagando, a BNT reduziu o custo, a gente conseguiu disponibilizar isso tudo de graça no site dela e no nosso site, para os empresários poderem usar a norma técnica e não ter um problema nenhum com fiscalização. Parceria agora com o NPI, das patentes de equipamentos e tudo Covid que já caiu, que já foi quebrado há muito tempo, a gente também vai disponibilizar de graça no site. Então, essas inovações mais radicais, as incrementais, a de pivotagem de modelos de negócio, elas não pararam, ao contrário, elas têm sido muito mais demandadas nesse período. Imagino.
Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que você já falou bastante, mas vamos lá, vou explorar mais um pouquinho o seu conhecimento, a sua experiência aí. A gente tem visto aqui na prática, né, acho que a Camila pode reforçar, endossar o que eu vou falar, que é o seguinte, alguns negócios que já estavam na internet antes, a gente sempre aqui na consultoria do Instituto Montanari sempre direcionou para a internet em algum momento da consultoria, não, agora vamos vender mais, então vamos lá, vamos para a internet. Os que já estavam na internet multiplicaram o faturamento, assim, impressionante, assim, absurda a coisa. Eles já estavam lá, então, à medida que os consumidores e os clientes deles perceberam que a coisa ia migrar para o online, foi todo mundo comprar no online. Então, eles já estavam lá. Então, quem estava lá tinha uma posição estratégica, uma vantagem e surfou numa onda absurda. Mas a gente sabe que a grande maioria não estava, né? Então, tem muita gente correndo atrás. A gente tem casos em que a gente já tinha o planejamento, por exemplo, de um restaurante para migrar para o online, para ter, por exemplo, a entrega via delivery e tal, de marmitas, restaurante comum, né, à la carte, e migrou na correria, já tinha um plano, mas migrou na correria, só colocou em prática mesmo quando o bicho pegou, e está faturando horrores também, está batendo recorde de venda com restaurante fechado, estabelecimento fechado, mas faturamento batendo recorde. Então, só utilizando a cozinha, a parte da cozinha. Enfim, os casos se multiplicam por aí, né? Há espaço, sim, é uma questão mesmo de mentalidade, de aproveitar a oportunidade e mentalidade porque a pessoa tem que preparar a cabeça, né, para encarar isso aí. É tudo muito novo. E os que encaram, até então, a gente tem percebido que dá certo. Aí eu vou te perguntar o seguinte, o que o Sebrae tem feito especificamente na prática para levar esses negócios para o online? Você já adiantou algumas coisas. O que tem sido feito? E se você tivesse que dar um conselho para o empresário, para esse empresário que ainda está engatinhando, não vou, já deveria ter feito alguma coisa, né? Porque essa altura do campeonato. Mas, enfim, qual seria esse primeiro passo? Eu começo criando um site, eu vou para as redes sociais, vou para o iFood, eu for lá do ramo de alimentício. Qual seria o primeiro passo na sua visão aí nesse sentido? Muito bom, Tiago. Acho que você falou perfeitamente no início, é uma questão da gente mudar a nossa cabeça. Então, acho que o primeiro passo, assim, é realmente ver se você está disposto a mudar, né? E aí se informar. Hoje tem muito vídeo, blog, Sebrae, tem N informações, né, sobre essa questão de como ir para o mundo online. Eu acho que o primeiro passo que esse mundo novo nos permite é uma coisa extremamente fantástica de quando eu comecei, quando a Camila começou. A Camila começou bem antes de mim, né? Que é testar, né? Testar. Então, recentemente eu vi um depoimento de uma pessoa, até um pouco mesmo antes da pandemia, como ele fazia um hambúrguer que todo mundo gostava, a família, os amigos. Um dia ele fez um teste. Ele chamou 2 amigos, falou, olha, eu vou cozinhar, você vai atender o telefone, você vai embalar, enfim, ele fez uma distribuição e naquele dia ele publicou o anúncio dele no iFood. Né? Ele sem CNPJ, sem nada, ele publicou no iFood na noite anterior, no dia seguinte ele começou a mandar esse link para os amigos, falaram, pede e vai espalhando. No fim do dia, né, 10 horas da noite daquele final de semana, eu não me lembro, mas ele tinha vendido algo entre 100 e 200 hambúrgueres, sem ter uma empresa. Caramba. Então ele testou e viu o seguinte, olha, número 1, gostaram do meu produto, né? Não tive reclamação, tive feedback positivo, consegui desenvolver um processo de produção em massa, né? Não é só aquela coisa para os meus amigos, consegui chegar numa embalagem, ou seja, consegui pôr meu telefone funcionando aqui para quando alguém liga, fazendo um pedido direto. Resultado, com esse teste, ele falou assim, estou preparado para ir para o mundo online. Então, testar isso hoje é muito possível, né? Começa com seus amigos, vai crescendo, vai fazendo isso aos poucos. Do teste para a escala, né? Aí, de novo, você tem várias consultorias no mercado. E se você buscar o Sebrae, ele vai te ajudar com isso. Ele vai entrar com consultores, como eu falei, com o Sebrae Tech, que hoje ele tem o serviço de como implementar o delivery na sua empresa, como implementar o e-commerce na sua empresa, como implementar a embalagem para delivery. Então, esse pacote, que a gente até brinca que chama Sebrae Corona Tech, né? Ele já está pronto. Você pode entrar no 0800, você pode procurar o Sebrae do seu estado
E aí online vai um consultor te ensinar como fazer isso, colocar a ferramenta, ele vai te dar isso, de novo, em alguns estados de graça, né? E vocês podem estar juntos, né? Tiago e Camila acompanhando a evolução desse cliente, né? Porque o papel nosso é colocar e depois o cliente seguir. E aí ele implementa isso, né? Se ele, na fase de teste, se ele está na dúvida, se ele faz o teste ou não, ele pode participar do Acelera Digital. Então, assim, de forma prática a gente faz isso. Eu tenho... eu estou até assim, eu já tinha uma dificuldade de administrar todas as redes sociais, aí tem o WhatsApp Business, mas eu tenho uma série de depoimentos aqui que são muito impressionantes de empresários que começaram a usar isso. Eles são depoimentos até, digamos, emocionados. E o mais legal de tudo é você escutar um sotaque que vem de Pernambuco, um sotaque que vem da Bahia, um sotaque que vem do Sul, né? Daquele cidadão que fez a diferença usando esses produtos que são muito simples e eficientes. Então é por aí, Thiago. Perfeito. Maravilha. Paulo, e como que o Sebrae está vendo o futuro? Terra arrasada ou muitas oportunidades? E tem uma noção desses tempos e movimentos, assim, essa crise vai se arrastar aí por mais quantos meses? O que vem pela frente? O que vocês estão antevendo já sobre isso? Como tudo na vida, tem notícias boas e ruins, né? Assim, eu vou começar pelas ruins. Assim, a gente está antevendo um crescimento muito grande do desemprego, mais do que antevendo, a gente já está vendo. Então, eu me lembro quando um pouco antes de Sebrae, a estatística era de 14 milhões de empregados. Alguns meses que eu estava lá, 6 meses, a gente já tinha chegado em 13 milhões e 200, né? E eu já vi algumas estatísticas, não só do Sebrae, mas de outras instituições, dizendo que talvez aí a gente vai chegar para um patamar de 18 milhões de pessoas desempregadas no país. E o pior disso é que são empregos que são perdas estruturais, né? Então, para quem estudou economia, tem a tal da curva esterese, né? Que até o empresariado voltar a ter confiança, etc., contratar, vai demorar muito. Então, eu acho que a gente ainda vai viver 2 a 3 anos de um desemprego muito grande. Então, isso vai exigir de instituições e do próprio governo estudar outros tipos de auxílio para as pessoas, para a população, porque senão a pandemia social vai ser muito grande. Então, nesse ponto, é a preocupação do Sebrae, que a gente passa, então, a enxergar isso com um cenário muito ruim para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, aí vem a notícia positiva que pode ser uma oportunidade, né? Pode ser oportunidade para algumas pessoas que agora estão sem emprego em pensar que elas podem fazer algo diferente na vida, né? Ou seja, então, para isso, a gente percebeu que os nossos conteúdos também de como criar uma empresa cresceram 600%. Só que as pessoas não vão poder criar a empresa como eu criei a minha, a Camila criou a sua, o Thiago criou a de vocês, né? Eu duvido que 7 meses atrás vocês ficavam fazendo webinar, ficavam fazendo isso que a gente está fazendo aqui agora, né? A gente tinha a nossa prioridade offline com o nosso cliente, né? Então, a gente está estruturando uma série de programas, né? Que é do novo empreendedorismo, como é que eu empreendo agora a partir desse novo mundo, e mesmo que eu vá empreender por necessidade, como é que eu faço da melhor forma? Então, a gente vai seguir nessa linha de mostrar as oportunidades para o cidadão brasileiro, que ele tem de continuar tendo vida digna, de continuar ganhando dinheiro a partir do seu próprio sustento, do seu próprio negócio, sem depender de uma grande, de uma média, ou até mesmo de trabalhar numa pequena empresa. Então, eu vejo isso como uma oportunidade, sim, de renovação das pessoas e até mesmo um impulso maior para a economia, uma vez que isso é muito feito a partir da pequena empresa, né? Acredito também que há uma oportunidade, porque as taxas de juros, todos os indicadores econômicos vão cair de forma vertiginosa, vocês entendem melhor que eu. Eu escutei dizer que no final do ano a Selic está 3%, tem gente que já falou que é 2,5%, né? Então, tão logo a pandemia se estabilize, eu vejo que o dinheiro volta a circular, porque os investidores vão ter que pôr o dinheiro na economia real. Então, quem estiver preparado, tiver melhores ideias,
acredito que vai receber os aportes nesse período, né? E fora setores, né, que vão ainda crescer mais, né? A tecnologia da informação, aí são setores mais, digamos assim, até de elite, mas onde que a gente tem muitas oportunidades. Sobre quando é que isso vai parar, assim, se eu soubesse, eu estaria vendendo para todo mundo. Mas uma coisa é fato, assim, pelo menos o que a gente lê e estuda, e a gente viu várias apresentações lá no próprio Sebrae, de protocolos de reentrada, vários países que fizeram protocolo de reentrada, depois eles tiveram que recuar um pouco, porque viram que o vírus voltou, né? Então, eu acredito que assim, a gente realmente passa a ter um cenário de estabilidade ou a partir de uma vacina ou a partir de um remédio concreto. E aí, como tudo na ciência também não é tão rápido, assim como eu falei lá dos convênios do FAMP, né? A gente precisa aí confiar nos cientistas, mas eu acho que em até 3 meses a gente tem alguma boa notícia da ciência. Fora isso, eu acredito que a gente vai ter que viver um momento ainda aí de uma retomada, talvez dentro de uns 45 dias ou 60 dias, infelizmente. Não é o que eu quero, não é o que eu gostaria, mas eu não estou conseguindo ver um recuo tão rápido assim da doença e das pessoas contaminadas. Eu só vou complementar a pergunta da Camila aí nesse terra arrasada ou cenário de oportunidade, que é uma pergunta excelente. Você acredita, emendando com o que a gente falou de cabeça, né? Você acredita sinceramente, é uma opinião, né? Que a pessoa que tem a mentalidade e que até nesse momento vai ser empurrada para o empreendedorismo, aquele empreendedorismo por necessidade, né? Bom, eu perdi meu emprego, bom, vou pegar aqui meu fundo de garantia, verbas rescisórias e tal, vou montar alguma coisa. Você acredita que com a mente realmente voltada para o empreendedorismo pode ser, sim, uma janela de oportunidade para o Brasil até ter o empreendedorismo crescendo nesse período? Acredito. Até o contrário das estimativas, né? Acredito. Se de fato a gente vier com uma política pública e uma ação concreta para uma mente empreendedora, como você falou, para uma cultura do empreendedorismo, a gente realmente pode mudar tudo. A gente pode ressignificar a nossa economia, como tem sido feito, e pode mudar todo o nosso cenário. Só para vocês terem uma ideia, né, pode ser opinião pessoal, até institucional, o Sebrae tem um trabalho forte de cultura empreendedora, em que ele leva ferramentas e disciplinas e práticas e capacitação de professores em empreendedorismo em todo o Brasil. E aí a gente tem visto, assim, jovens, crianças, assim, eles estão saindo dessas... Estou falando de escola, tá? Estou falando de ensino médio. Eles já estão saindo da escola com uma mentalidade totalmente diferente que foi a nossa. Se você pega, por exemplo, a experiência do Sebrae Minas, ele tem a Escola Técnica de Formação Gerencial, em que os alunos entram ali com 14 anos e saem com 18 anos. São totalmente orientados ao empreendedorismo. Meu depoimento pessoal é porque meu filho estuda lá e ele... Falar para meu filho que ele tem um emprego aqui amanhã, assim, o foco dele é outra visão, ele já trabalha com fluxo de caixa, ele já está vendendo aí por meio de uma empresa virtual, é muito impressionante. O próprio Sebrae Minas pegou esse modelo e levou para a escola pública. Então, hoje tem o NAGE que replica a escola gerencial num modelo, e aí alunos que não teriam condições de pagar fazem o mesmo programa de empreendedorismo, e aí os depoimentos são inacreditáveis, alunos que vendem na comunidade dele, etc. Tal. Então, se a gente formar essa geração e esse exército de jovens para o empreendedorismo, a gente muda o país. Poxa, mas eu já estou aí com 35, com 40, com 50, com 60, né? A gente sempre pode começar de novo. É difícil demais, né? Mudar é difícil demais, mas a nossa proposta é que a gente também venha lá no Sebrae com outros órgãos, com outros atores, com práticas para levar a cultura do empreendedorismo de forma massificada, né? E aí a gente espera com isso ajudar o estímulo à criação de novas empresas mais sustentáveis, com mais valor e mais qualidade para o Brasil. Essa é uma grande bandeira que a gente tem. E que eu tenho também e acredito piamente nela.
Não, com certeza, temos que acreditar. A gente sai da escola, até então, a minha geração saiu da escola aprendendo as pteridófitas e briófitas e empreendedorismo e educação financeira, não desmerecendo as briófitas e pteridófitas, mas empreendedorismo e educação financeira que a gente leva para a vida inteira, a gente não aprende, né? Não aprendia, né, pelo menos. Bom, a minha última pergunta é sobre essa sua visão, você estando dentro do Sebrae, existe alguma novidade, alguma coisa no gatilho, alguma coisa, pedindo assim uma palhinha, existe algum outro projeto, alguma coisa para acontecer no futuro próximo? Você poderia adiantar alguma coisa para a gente, ou se é o que você já falou mesmo, que a gente está avançando, evoluindo nesse programa? Tá. Sempre tem novidade, né? Ou seja, você imagina o seguinte, né? O Sebrae tem 3.800 pontos de atendimento, então existe 3.800 lugares que tem uma pessoa do Sebrae conversando com uma pequena empresa. Uhum. Então, disso aí saem ideias, assim, tem hora que eu fico assim, a gente acaba que tem que viajar no Brasília, né? Que é a sede nacional, tem que viajar o Brasil todo. E aí, gente, eu vejo cada coisa que eu fico muito impressionado, assim, né? E os estados têm muita autonomia e fazem coisas incríveis. Então, eu não conseguiria falar de todas as novidades, porque, assim, é como isso que eu te falei, eu fiquei sabendo semana passada que São Paulo vai emprestar via fintechs. Então, essa é uma super novidade, né? A gente pretende, tão logo tem esse retorno, o Sebrae vai começar a investir muito em fundos de investimento, venture capital, para incentivar o desenvolvimento de empresas de tecnologia no Brasil, né? Então, isso também é uma novidade, né? E os programas do novo empreendedor, né? Como é que você começa um negócio agora de forma assistida nesse novo mundo, né? Isso aí, apesar de sempre empreendedorismo ser a bandeira do Sebrae, a gente vai fazer isso de uma forma extremamente diferente, né? Programas ainda mais subsidiados, para o empresário não ter que pagar nada, né? Então, são coisas desse tipo. Olha, eu já vi coisas no Sebrae, me impressionou um sistema que eu vi em Mato Grosso do Sul, que eles têm uma base de dados, a gente quer levar isso para o Brasil todo, eles têm uma base de dados de modelagem de vários negócios. Então, sendo prático, eu quero criar um pet shop. Nessa base, eu já tenho lá 300 pet shops cadastrados, que eu sei o tamanho, faturamento, configuração, se tem 5 gaiolas para pôr cachorro, se tem toda uma lógica um pet shop, né? Vocês devem entender melhor do que eu. Então, eu quero montar um pet shop, eu entro e projeto uma ideia. Eu pretendo atender tantos animais, não sei o que tal, e ele vai dizendo se aquilo lá é viável ou não, qual que é o requisito mínimo, o que você tem que ter minimamente para configurar um pet shop. Então, eu estou dando um exemplo aqui para vocês, assim, de coisas que eu circulo, vejo tanta coisa, assim, que fica muito impressionante, né? Nossa área tem um trabalho muito bacana que pouquíssimas pessoas conhecem, que são as chamadas indicações geográficas, que são produtos exclusivos, que só são fabricados em um lugar ou que tem uma história única daquele lugar, né? Então, a gente tem hoje, ao longo da história, a gente fez 60 indicações geográficas no Brasil. Um exemplo é o café do Cerrado. Só existe café do Cerrado. O queijo da canastra é um outro exemplo. A gente vai terminar essa gestão, nos próximos 2 anos, a gente vai chegar em 150 produtos inéditos no Brasil, que são os produtos, por exemplo, do Acordo Mercosul. Então, são essas coisas assim, muito diferentes, muito inéditas. A gente vai lançar um programa para pesquisadores criarem seus negócios. A gente vai lançar o programa da bioeconomia da Amazônia, estimulando o nascimento de mais empresas a partir da floresta. Então, isso são novidades que vocês vão saber até o final do ano. Legal, bacana. E, Paulo, só para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os pequenos empresários nesse momento. E gostaria de te agradecer muito a sua disponibilidade, a sua presença aqui, porque com certeza isso ajuda muito. Eu não sabia de algumas coisas que você citou aqui, e a gente tentar levar isso para mais pequenos empresários, talvez o Sebrae também divulgar de forma mais ampla. Por exemplo, eu conhecia já o Sebrae Tech, né, de outras épocas, não sabia que ele estava totalmente gratuito agora, então talvez deixar isso de uma maneira mais amplamente divulgada para as pessoas conseguirem saber o que elas podem ter através do Sebrae num momento desse. Ótimo, ótimo. Já vou falar com a área de comunicação. Luiz Aurélio, grande amigo. A minha mensagem, eu penso assim, são algumas, eu vou tentar resumir, né?
Primeiro, vamos abrir nossa mente e olhar para os lados. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? Sempre no momento de crise existe a oportunidade, não há como estar desassociado disso. Né? Então, estude os negócios, olha a cadeia produtiva que cada um desses negócios está inserido, porque sempre existe um problema no mercado para ser resolvido. Né? E se você pegar esse problema, destrinchar, perguntar para as pessoas, encontrar uma solução, você tem uma oportunidade. E nesse momento que a gente tem muito, muito problema de mercado, vai ter muita oportunidade. Para isso a gente costuma dizer que a gente lê nos livros aí que a gente tem que andar para frente. Não tem que andar para frente, mas para a gente inovar, a gente tem que olhar para o lado, para o outro lado e olhar para trás, inclusive, para ver o que foi feito. Então, expandir a nossa mente nesse momento para estudar as cadeias, entender os problemas e identificar as oportunidades. E o Sebrae vai estar aí para apoiar. Né? E saber o seguinte, gente, a vida continua. Né? As pessoas continuam comprando, tem pessoas que estão trabalhando, tem os funcionários públicos que ainda têm a sua renda, digamos, garantida. Né? Então, a economia, mesmo que num patamar, digamos, menor, ela continua e vai continuar a gerar. Né? As pessoas vão continuar precisando comer, vão precisar continuar se educar, comprar roupa, comprar algum bem. Então, isso continua. E para isso continuar, vai precisar dos empreendedores, vai precisar de pessoas que vão vender, que vão desenvolver esses produtos. Então, se o seu negócio agora acabou por causa dessa crise, não significa que a vida ou o mundo acabou. Ao contrário, ele continua. Repensa, vamos sair do mindset de reclamar e pensar o que a gente pode fazer agora para absorver essas oportunidades que eu ainda não estou enxergando, que às vezes são invisíveis, mas elas estão aí. Basta você começar a olhar com um pouco mais de atenção e com a mente mais aberta. Seria isso. Perfeito. Obrigada, Paulo. Assim, por ter disponibilizado seu tempo e tiver mais novidades e quiser compartilhar aqui conosco, estamos abertos para te receber novamente. Muito obrigada mesmo. Thiago, quer colocar alguma coisa final? Sim. O Paulo falou de reclamar, né? Eu citei outro dia, eu escutei alguém falando assim, quem reclama, clama 2 vezes, né? Então, pelo amor de Deus, boa. para de reclamar e vamos trabalhar, vamos botar a cabeça para frente, tem soluções, tem oportunidade, vamos colocar para funcionar. Paulo, muito obrigado. Camila, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, pela oportunidade. E, Paulo, sensacional. Vamos colocar isso aí para o público ver, divulgar essa nossa conversa para o maior número possível de pessoas. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, com certeza. Eu agradeço vocês e queria parabenizar e dizer assim que é muito importante esses conteúdos, essa união de vocês dois, né? E faço votos assim que vocês estejam conseguindo aproveitar e apoiar muitas empresas nesse período, né? E faço votos também que o negócio de vocês dois cresçam nesse período, uma vez que as empresas precisam muito de ajuda financeira, estratégica, e contem conosco aí, com o Sebrae, com o nosso suporte, para estar junto com vocês também. Tamo junto, maravilha. Obrigadão, viu, Paulo? Obrigado, um grande abraço. Tchau. Tchau.